Quer dizer então que você já é perfeitamente capaz de esboçar um manequim como esse. Você conhece a técnica do manequim? Se você conhece a técnica, é possível que você tenha chegado a um estado de desenvolvimento como desenhista que te permite estruturar com relativa qualidade um manequim como esse, ou talvez outro modelo que você prefira. Porém, quando você se depara com isso, você pensa, tá, eu consigo estruturar um manequim, eu consigo desenhar um bonequinho como esse, qual o próximo passo? Eu devo acrescentar detalhes. Como fazê-lo? O detalhe é o seguinte, entre as muitas informações visuais que nós podemos acrescer, adicionar ao manequim, sobrepor ao nosso bonequinho, as informações de natureza anatômica constam entre as mais importantes. Sim, você não entendeu errado. Hoje nós vamos falar sobre anatomia humana. Antes de mais nada, compreenda que a anatomia humana pensada por estudantes de medicina, por médicos formados, é diferente da anatomia humana pensada por nós artistas. Para nós artistas, interessam os formatos de ossos e músculos. Imagine que o esqueleto é como uma cadeira e a musculatura seria como um tecido que é sobreposto a essa cadeira. Se você sai do banho e arremessa uma toalha sobre a cadeira, eu espero que você não faça isso, afinal o lugar de toalha é no varal. Porém, digamos que você está particularmente cansado e faz isso, permite-se fazer isso. O que é que acontece? A toalha, ela adere ao formato da cadeira. A relação entre ossos e músculos é uma relação similar. Os músculos, eles possuem uma forma que lhe é própria, porém essa forma é sobreposta à forma do esqueleto. Existe uma fusão, portanto, entre ossos e músculos que resulta naquilo que vemos sob a pele. Como estudar então ossos e músculos? Precisamos estudar o formato de cada osso e músculo individualmente. Precisamos compreender o formato de cada um deles, de cada um dos principais, para então comparar esse formato com o formato do todo. Uma vez compreendido isso, então vamos parar para pensar um pouquinho sobre alguns músculos, alguns dos principais. Vamos pensar no grande peitoral. Se você deseja, por exemplo, estudar o grande peitoral, comece simplificando-o ao máximo. Pense em sua forma geometrizada. Não tem como fugirmos do uso de formas básicas. Essas formas básicas, essas formas geométricas, elas simplificam o desenho e facilitam muito a compreensão do mesmo. Repare nesse triângulo escaleno que funciona como a base do grande peitoral. Ele servirá de apoio para uma figura trapezoidal. Percebam que uma das linhas laterais tem uma inclinação e essa mais próxima do centro, do eixo de simetria do corpo, é mais retilínea. Agora repare nas arestas que eu estou conectando com a linha do lápis. Você percebe que a altura dessas arestas em relação ao eixo de simetria difere? A distância desses pontos em relação ao eixo de simetria é importante. Você deve simplificar o músculo para compreender a relação dessas arestas com os eixos que estabelecem a simetria do personagem e outras medidas, outras proporções do personagem. Nossa, professor, como esse estudo é complexo, ele não é tão complexo assim. Se me permitem, complexo mesmo é tentar desenhar ossos e músculos sem pensar nessas relações de proporção e simetria. As relações de proporção e simetria estão intimamente conectadas à compreensão da anatomia, daí a importância de dar início ao desenho da figura humana pelo conteúdo de proporção. Uma vez compreendidas as medidas do corpo, aí sim nós vamos estudar o formato de ossos e músculos. Para só então pensar em outros detalhes, detalhes referentes, por exemplo, ao desenho de dobras de roupa, o famoso conteúdo de drapejamento, para pensar no desenho de acessórios. Primeiro, precisamos ter um conhecimento minimamente apurado da anatomia humana para então sim pensar no detalhamento com base em dobras de roupa, acessórios. Um conhecimento não substitui o outro, pelo contrário, esses conhecimentos, eles somam-se, eles se complementam. Entendido? Se você apreciou essas informações, você vai considerar assistir nossos outros vídeos e até mesmo inscrever-se no canal clicando também no sininho. Quer conteúdo ainda mais aprofundado? Eu ministro um curso via live, sou professor de há mais de 20 anos e tenho ministrado meu curso via live. Questione-me a respeito na área de comentários. É isso, grato por me assistir até aqui. Te encontro em um de nossos próximos vídeos. Até lá!